Bem-vindos ao nosso canal YouTube, nesse Falando Nisso de hoje, e a pergunta de Fernando Castro. Professor Dunker, eu sei que o senhor só responde a jovens inquietos sobre o Lacan. Eu tenho 70 anos, mas faço uma pergunta. Teria enorme curiosidade em ler ou ouvir o que o senhor pensa sobre o modo como Sartre definiu a subjetividade. Só há o homem, simplesmente. Agora aqui citando Sartre, né? O modo como ele está presente para si mesmo exclui a priori o conhecimento. Isso é redundância? Pode ser considerado como uma definição do inconsciente? Existe diferença entre inconsciente e subjetividade? Olha, Fernando, tua pergunta é muito legal porque ela recupera um debate que já foi muito intenso, inclusive no Brasil, sobre as relações entre o Sartre e a psicanálise. O Sartre é um autor incontornável, principalmente na primeira metade assim, do século passado, foi um autor inspirador para maio de 68, para as renovações que a gente teve no pós-guerra francês, e que teve uma influência assim no pensamento brasileiro, né? O Sartre teve uma ou duas vezes no Brasil, fez uma conferência em Araraquara, muitos leitores do Sartre no Brasil acho que testemunham a força do pensamento dele. As relações do Sartre com a psicanálise são bastante intrincadas, né? Ao ponto dele ter proposto algo assim como uma psicanálise existencial, como uma refacção do programa clínico da psicanálise a partir das suas teorias e das suas concepções de sujeito e de sentido. De fato, tua colocação ela percebe uma tese que poderia ser comum entre psicanálise e a fenomenologia sartriana, que é essa reversibilidade do sujeito com o sentido e do sentido com o sujeito. Né? Só é possível pensar o sentido, a produção temporal, né? Esse fluxo temporal de significações, como define Russell a consciência, a partir do tempo e a partir do sentido. Né? É isso que define o sujeito, é isso que define a consciência. Por outro lado, para a gente pensar o sujeito e a consciência, a gente precisa necessariamente do sentido. Então, é um tema que vai aparecer lá no Gadamer, a ideia do círculo hermenêutico, e que, de certa forma, a psicanálise acompanha. Mas ela acompanha até certo ponto. Né? Vamos pensar aí no que disse o Lacan num dos seus textos seminais, o Estágio do Espelho, como formador da função do G em psicanálise, e ele diz: aqui a gente se opõe a toda a filosofia oriunda do cogito, né? Do Descartes. E ele tem em mente justamente essa separação com o Sartre e a tentativa de pensar o sujeito na sua relação com o sentido, mas também na sua relação de alienação com a imagem, mas também na sua relação de descentramento e de divisão em relação a si. E esse é o ponto que o Sartre vai receber com maior dificuldade, né? Essa ideia de que a existência precede a essência poderia ser lido como o quê? Como uma divisão entre existência e essência. Mas não é esse o caso, pelo menos como quer Lacan e também como objeta Sartre. O debate é intrincado, Lacan não vai aceitar muito o modelo de intersubjetividade que a gente tem no Sartre, por exemplo, de o ser e o nada, mas também a definição que ele dá aqui em o que é subjetividade. O Sartre, as relações intersubjetivas, elas estariam assim fadadas a uma espécie de impasse, dada a relação entre então o sujeito e o objeto. Essa tentação permanente do sujeito de tomar o outro não como um outro sujeito, mas como um objeto. Né? Isso levaria aí a uma série de dificuldades e de alinhamentos que levam o sujeito a abrir mão da sua liberdade, esse ponto de partida tão forte para o Sartre. Né? Para o Lacan, essa oposição, né? Sempre do lado de cá a gente tem um sujeito e do lado de lá vamos ter um outro sujeito, caso contrário haverá apenas um objeto, ela é desmentida pela ideia de que somos também no núcleo, né, do que o Sartre chamaria assim de sujeito, somos também um objeto A. Um objeto externo, um objeto alheio e longe de nós. Né? Isso acho que é uma ideia que ficaria difícil para o Sartre assim aceitar, teria que rever muito a sua concepção de mundo, no sentido, conceito filosófico de mundo, para isso caber assim no Lacan. Mas, agora indo para um ponto de convergência, né? Tanto
tanto Lacan e a psicanálise francesa quanto Sartre vão entender a necessidade de um programa crítico sobre a subjetividade, ou seja, um programa que tem em mente o conceito de alienação. Para o Sartre isso vai implicar uma refacção do conceito de dialética, né? Questão de método, vai colocar o existencialismo numa associação com o marxismo, enquanto que para o Lacan a gente vai ter uma outra reapropriação da dialética, uma outra reinvenção da dialética, com uma ênfase mais forte na ideia de negação, na ideia do negativo. Então o inconsciente sartriano, ele é assim uma espécie de signo da má-fé. O inconsciente má-fé, mauvaise foi, né? Não simplesmente uma orientação ruim de caráter, né? Mas a impossibilidade, ainda que local, do sujeito de reconhecer a sua intencionalidade, né? De reconhecer-se no seu projeto, de demitir-se do seu projeto. Então isso é má-fé, né, para o Sartre. Teria, vamos dizer assim, em jogo aí a ideia de que a gente, num movimento de apreensão fenomenológica, poderia retomar aquilo que a gente deixou passar, aquele sentido que está mais além da responsabilização que o sujeito pode ter em relação a ele. Então é um inconsciente que está mais próximo do tácito, né, daquilo que escapou da minha consciência, que portanto eu posso recuperar pelo esforço da minha consciência, do que o inconsciente no sentido psicanalítico, como um sistema à parte, como algo que tem suas leis de deformação, condensação, deslocamento, como aquilo que onde eu me encontro como um sujeito excêntrico. Essa é uma ideia que talvez o Sartre não toparia, né? Como um sujeito sem centro, como um sujeito cujo centro está fora de si. As discussões do Sartre sobre a sexualidade são muito interessantes, mas elas também conduzem a uma espécie de negação do conceito psicanalítico de objeto, né? Então, se na primeira parte da conversa a questão é o estatuto do sujeito, na segunda, justamente é o momento em que o Lacan vai se aproximando pelo Merleau-Ponty da fenomenologia, essa altura do Seminário 11, e de algumas teses e Le Temps Moderne, que é a revista do Merleau-Ponty com o Sartre, começa a haver assim, uma espécie de refluxo de algumas ideias sartrianas que inicialmente teriam sido assim, excluídas, negadas, principalmente pelo Lacan. Então, respondendo a tua pergunta, né, pode ser considerado como uma definição do inconsciente, né? Existe diferença entre inconsciente e subjetividade? Existe, né? A subjetividade, para a psicanálise, ela está mais assim do lado das autorrepresentações, dos pontos de vista sobre si mesmo, sobre os seus autodesconhecimentos e autoenganos, ao passo que o inconsciente é justamente uma exterioridade, é uma alteridade em relação a isso. Então, Fernando, um abraço, agradeço por acompanhar aqui o canal. Não tem nada disso de que eu só respondo pergunta de jovens lacanianos. Aqui a terceira idade e a quarta idade está perfeitamente representada no nosso canal. Um abraço, beijinho existencial para você.